Olá, magnífico dia, mulheres magníficas desse perfil. Mais uma segunda-feira para honra e glória do Senhor. Não, e eu não estou brincando. Eu sei que hoje é sexta-feira, você também sabe, mas assim como a gente aprendeu ontem, todo dia é segunda-feira, todo dia é dia de Deus, todo dia é dia de fazermos o que é necessário para estarmos sempre caminhando segundo a vontade dele e acessando o melhor que ele tem para nós. Que semana maravilhosa, gente, repleta de desafios, repleta de ótimos resultados, repleta de muito aprendizado e de muita graça de Deus sobre nós. Aí não foi assim? Não se desespere, continue buscando, continue se abastecendo dele. E o que você deseja, que é a sua jornada íntegra, honesta, intencionalmente positiva, irá acontecer. O estudo que nós vamos fazer daqui a pouco vai nos dar uma dimensão maravilhosa e vai resumir também tudo que a gente faz aqui nesse perfil há mais de um ano. Há mais de um ano eu trago para vocês as reflexões da palavra. Há mais de um ano eu venho mostrando para vocês como é satisfatório viver uma vida servindo a Deus de coração e verdade. Há mais de um ano eu venho destravando a mente de vocês com as intervenções proféticas, com o que a gente aprende na palavra do Senhor. E há mais de um ano nós viemos, todas nós, crescendo em glória, crescendo em sabedoria, crescendo em prosperidade, porque há mais de um ano, com uma intenção positiva, nós sempre viemos fazendo a vontade do Senhor com as nossas vidas todos os dias. Magnífico dia, minha amada Renata, seja muito bem-vinda, que Papai do Céu abençoe grandemente sempre. Eu comecei a live brincando, dizendo que hoje é segunda-feira, porque na realidade todo dia é segunda-feira, né? Todo dia é dia de Deus e todo dia é dia de buscarmos o seu alimento, a sua sabedoria, a sua paz e tudo de melhor que Ele tem para nós. Não importa o dia da semana, né? Estamos aqui para estarmos sempre servindo a Ele com amor, com verdade e com a nossa intenção positiva. O estudo de hoje está fantástico. E eu peço que estudem com um caderninho do lado, né? Eu tô fazendo a gravação do meu próximo curso e ele tá, vou te falar, fenomenal, completamente diferente daquele primeiro que eu fiz. Nesse eu tô incluindo livros. Bom dia, minha amada Sônia, seja muito bem-vinda. Papai do Céu abençoe grandemente. Estou incluindo livros, estou incluindo filmes, estou incluindo versículos da palavra de Deus para a gente continuar prosperando de acordo com o que Ele tem para nós. Então esse novo curso tá, vou te falar, surreal, transformador. Estou fazendo um compilado de tudo que a gente fez, de tudo que a gente aprendeu nesse último ano, né, na palavra do Senhor, buscando trazer para vocês a clareza do comportamento, a clareza de como é a cada dia estar se autoanalisando, se autorresponsabilizando e mudando de fato tudo em nós que não agrada ao Senhor, para estarmos de fato a cada dia livres, limpas de negatividade, sendo consciente em tudo aquilo que a gente faz. Magnífico dia, minha amada Rose, seja muito bem-vinda. Papai do Céu te abençoe grandemente, você e sua mamãe. Então, sem mais delongas, porque a hora, eu não sei o que acontece, né? Que a gente começa aqui a transbordar, começa a receber o alimento do Pai e a hora voa. Vamos iniciar logo a nossa leitura que eu vou falar para vocês. Prepara o coração, prepara o caderninho também, que hoje o estudo promete. Tá valendo um pouquinho. Recebi já, agora no começo da manhã, uma mensagem de um irmãozinho aí. Glória a Deus pela vida dele. E eu gosto muito de receber os feedbacks de vocês, sabe? Às vezes a gente pergunta assim, Senhor, eu sei que a nossa vida de cristão nunca vai ser aquele mar de rosa, né? Sempre vai ser uma sinoide, sempre. Sempre vamos ter altos e baixos, sempre vamos ter desafios. Ontem mesmo teve alguns aqui, daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês uma experiência que uma pessoa que eu amo muito está vivendo, enfim, daqui a pouco eu vou lá. Mas, às vezes a gente pergunta ao Senhor, né? A gente quer saber, a gente, mesmo sabendo que a gente está buscando Ele em todos os momentos, né? A gente quer saber, né? Se o que a gente está fazendo está agradando o coração dele. E quando a gente recebe certos feedbacks que a vida dá, certos instrumentos que o Papai do Céu usa,
para falar conosco, eu fico muito feliz, né? E já nas primeiras horas da manhã eu recebi uma mensagem que me deixou com o coração bem contrido, em agradecimento, em alegria, porque é assim que Deus faz, né? Ele usa as pessoas, as canções dele, a palavra dele, principalmente para nos responder. E quando a gente se entrega mesmo, a gente só tem o melhor dele para receber. Mas vamos lá que a gente tem muito para falar dentro dessa 1 hora e vamos fazer o possível, o máximo. Que o Papai do Céu nos abençoe nesse estudo, que a presença dele esteja conosco, que as palavras que vocês vão ouvir agora entrem de forma agradável no coração de vocês e façam sentido. De fato, sejam a resposta para as suas orações e para tudo que vocês pedem a ele. Vamos lá. Estamos no livro de Isaías, no capítulo 59. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Contudo, as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso ele não os ouvirá. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras e a sua língua murmura palavras ímpias. Ninguém pleiteia a sua causa com justiça. Ninguém faz defesa com integridade. Eles se apoiam em argumentos vazios e falam mentiras. Concebem maldade e geram iniquidade. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer os seus ovos morrerá, e de um ovo esmagado sai uma víbora. As suas teias não servem de roupa. Eles não conseguem cobrir-se com o que fazem. As suas obras são más. Os atos de violência estão nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal. São ágeis para derramar sangue inocente. Os seus pensamentos são maus. Ruína e destruição marcam os seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz, nem há justiça nas suas veredas. Eles a transformaram em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. Por isso, a justiça está longe de nós e a retidão não nos alcança. Esperávamos luz, mas tudo são trevas. Buscamos claridade, mas andamos em densa escuridão. Como o cego, caminhamos apalpando o muro, tateamos como quem não tem olhos, tropeçamos ao meio-dia como se fosse o anoitecer. Entre os fortes, somos como os mortos. Todos nós urramos como ursos e gememos como pombas. Procuramos justiça e nada. Buscamos livramento, mas está longe de nós. Sim, pois são muitas as nossas transgressões diante de ti, e os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco, e reconhecemos as nossas iniquidades. Rebelar-nos contra o Senhor e traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus, fomentar a opressão e a revolta, proferir as mentiras que o nosso coração concebeu. Assim, a justiça retrocede e a retidão fica à distância, pois a verdade cambaleou na praça e a honestidade não consegue entrar. Não se acha a verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima de saque. O Senhor olhou e não se agradou com a falta de justiça. Ele viu que não havia ninguém. Admirou-se porque ninguém intercedeu. Então o seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça lhe deu apoio. Vestiu a justiça como couraça,
pôs na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de trajes de vingança e envolveu-se no zelo como uma capa. Conforme o que fizeram, assim lhes retribuirá. Aos seus inimigos, ira, aos seus adversários o que merecem. Às ilhas, a devida retribuição. Desde o poente, os homens temerão o nome do Senhor. E desde o nascente, a sua glória, pois ele virá como uma inundação impelida pelo sopro do Senhor. O Redentor virá a Sião, aos que Jacó se arrependerem dos seus pecados, declara o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está em você e as minhas palavras que pus na sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes dele, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Amém. Glória a Deus. E o que a gente aprende nesse rico capítulo aqui? Sempre, 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 pela glória do Senhor, pela graça e por toda a sabedoria que Ele nos permite acessar, nós vamos lá atrás, nós vamos há mais de 2000 anos atrás aprender. Nós vamos lá atrás porque temos sede de conhecimento. Então a gente pega as coisas boas que aconteceram lá, gravamos no nosso coração, compreendemos e praticamos para estarmos sempre em crescimento na presença dele. E o que é errado, o que não agrada o coração do Senhor, nós pedimos o auxílio do Espírito Santo para nos limpar, para nos livrar, porque é do nosso desejo e responsabilidade agradar aquele que nos criou, que nos amou, que nos ama e que nos capacita a crescer diariamente. Então, o capítulo de hoje fala muito sobre o pecado, sobre o arrependimento e sobre a redenção, sobre a transformação que Deus faz na vida daqueles que se colocam à disposição, daqueles que se permitem e pedem e clamam por enxergar o que de fato Deus tem para eles e que se dedicam a viver uma vida honesta, uma vida buscando sempre a verdade do Pai. Muitas das vezes a gente sabe que por uma doutrina errada, por não compreender a vontade de Deus e por não se interessarem também, muitas pessoas se desviam por N motivos. Eu falei para vocês no começo que ia trazer um testemunho, não é meu, mas é de uma pessoa muito próxima a mim. E esse testemunho quer dizer para vocês se atentarem ao apego, sabe? O nosso foco é o reino de Deus. O nosso foco é vivermos uma vida correta e justa para estarmos com Ele. Sabemos pela palavra que seremos julgados pelas nossas ações, pelo que nós fazemos, pelos frutos que nós produzimos aqui com a permissão dEle. Então nós vamos estar com Ele sim, porque a cada dia o nosso interesse é buscar a pureza que Ele nos proporciona, que Ele nos mostra. Às vezes estamos gemendo, às vezes estamos chorando, às vezes estamos sofrendo, mas estamos sempre com Ele. É do nosso desejo. Mas, infelizmente, a cegueira espiritual, às vezes, acomete as pessoas a fazerem coisas que são irracionais, até para os despertos. Vou contar uma história para vocês, eu peço que vocês abram o coração e busquem aprender o máximo. E não pratiquem, de forma alguma, o apego. Nada se compara ao amor de Deus, nada se compara à glória dele e nada se compara ao teu desejo de estar com ele, compreender a vontade dele na sua vida, independente do que você tem que fazer aqui embaixo. Vamos lá. Uma mulher, não vou falar o nome dela, vou respeitar e vou proteger a integridade dela. Ela sofreu um ferimento no dedinho do pé. Essa mulher, ela mora lá no Nordeste do Brasil, tá? Ela não teve tanto acesso a conhecimento, a educação, e não teve tanto exemplo, né? De pessoas que tenham uma sabedoria ou uma experiência de vida para poder aconselhá-la de forma correta. Essa mulher é temente a Cristo, dentro da fé dela, dentro da crença dela. Porém, muito apegada ao seu corpo material. Então ela sofreu um ferimento no dedo mindinho do pé, né? Eu não sei dizer se foi magnífico de irmão Ronilda, seja muito bem-vindo, Papai do Céu abençoe.
Eu não sei dizer para vocês se foi uma unha encravada ou se ela deu uma topada e feriu. Eu não sei explicar. Eu sei que ela sofreu um ferimento no dedo mindinho do pé e não deu a devida importância. Aquele ferimento foi crescendo, né? As bactérias foram fazendo o que elas nasceram para fazer, né? Consumir a carne, a ponto do dedo dela ficar negro. E aí, então, por muito forçar de pessoas que estão próximas a ela, que também a amam, levaram ela ao médico. Lá no médico, o médico disse a ela: olha, é preciso amputar o seu dedo. Você esperou demais para vir ao médico. E ela se apegou demais ao material, ao corpo dela e disse: não, vou curar em casa, não, Deus vai prover, vai dar tudo certo. E não deu importância ao que o médico falou. Aquela gangrena que chama, né, foi consumindo os outros dedinhos, o pé inteiro, a parte da perna inferior, que a gente chama de canela. Gente, necrosou tudo. Ficou tudo preto. Quando ela voltou ao médico, que ela viu que a situação não estava agindo de acordo com o que ela esperava, ela se rendeu e foi ao médico. Chegando lá, o médico disse para ela que tinha explicado a ela o que tinha acontecido, que não tinha jeito e que se ela não amputasse o dedinho mindinho, a doença iria se espalhar e o dano seria bem pior e irreversível. Então ela se rendeu e cedeu à amputação. Só que naquela época seria amputação de apenas o dedo mindinho. E na atualidade que ela foi, na época ela foi buscar a cura, impedir que se alastrasse mais, foi preciso amputar da metade da coxa para baixo. Então hoje essa mulher se encontra numa cadeira de rodas porque não tem mais a perna direita da metade para baixo. E por quê, gente? Pelo apego a um dedo mindinho e pela falta de acreditar, né? Que às vezes Deus usa um profissional para salvar a tua vida, para evitar o teu sofrimento. A sabedoria que nós não temos, nós pedimos a Deus para que nos mostre a quem buscar, a quem recorrer. Mas quando nós somos sábios aos nossos próprios olhos, Papai do Céu permite. Ele permite que a gente sofra, ele permite que a gente se machuque para a gente aprender. Se a vitória é a bênção de Deus, o sofrimento é como ele nos ensina. Quando você tem essa clareza, se fosse vocês, anotava isso, tá? A vitória é a bênção de Deus. E o sofrimento é como ele nos ensina. Então tá tudo aqui embaixo. Tá tudo às nossas vistas. A sabedoria está clamando nas esquinas. A palavra de Deus ela é gratuita para todos os corações que têm sede de conhecimento. E ainda assim você está apegado no material, sabendo que a nossa busca é pelo reino de Deus? Sabe, tem coisas que as pessoas pedem para viver. Ontem à noite eu recebi um zap da atualização, que eu oro muito por essa mulher, sabe? Eu oro muito por todos aqueles que, sabe, que sempre se conectam comigo, que sempre estão presentes na minha vida. Eu oro muito. Porque a oração é o interceder, a oração é a nossa parte humana que está sempre com humildade acessando o coração de Deus. Então, a oração é uma das práticas mais importantes para a gente se conectar ao coração do Pai. Então, eu oro muito por essa mulher. E ontem eu recebi um áudio que me deixou consciente do quanto as pessoas se atrasam, do quanto elas ficam ali lambendo aquela água suja, bebendo, né? Aquela água suja que a gente fala aqui todo dia. Tem 2 copos na nossa frente, um copo de água limpa e um copo de água suja. E ainda existem pessoas que insistem em se alimentar do copo de água suja. Aí depois a culpa é de Deus. Aí depois Deus é injusto? Não, gente. A Rose disse, a vitória é de Deus e o sofrimento nos ensina. Perfeito, é isso aí, filha. Em tudo que a gente vive, se você foi vitoriosa, se você saiu daquele problema e aprendeu com ele,
Essa é a bênção de Deus na sua vida. E se você está em prova, tenha a humildade de entender que ali tem aprendizado. Perfeita colocação. Guardem no coração isso. E sempre que estiverem em alguma prova, lembra disso. E sejam humildes para perguntar ao Senhor: Senhor, o que eu tenho que aprender aqui? Porque sempre tem uma doutrina, sempre tem um aprendizado. E dependendo da tua fé, sempre vai ter uma vitória. É assim simples, é assim mesmo. Papai do céu te abençoe, amada. Voltando a falar dessa amada que a gente está dizendo aqui. Ontem à noite eu recebi um zap dizendo que ela está em depressão, que ela não está se alimentando bem e ela está muito triste pela condição que ela se encontra hoje. E de fato eu vou dizer para vocês que aquilo doeu. Doeu porque ela, por ignorância, por uma cegueira, ela não ouviu o médico. Isso me fez lembrar que eu poderia estar passando pelo mesmo, não pela mesma situação, mas hoje eu poderia estar lamentando uma perda muito grande na minha vida se eu não tivesse escutado um profissional. Vocês lembram que há pouco mais de 2 anos atrás eu levei a Palominha ao médico? Foi quando ela ficou internada pela primeira vez. E aquilo foi um choque, um baque na minha vida. Parece que, sabe quando você abre a porta do inferno e você sente se queimar todinha? Foi aquele dia na minha vida. E chegou um anjo do Senhor do meu lado e falou: olha, não chora não. Sua filha está no melhor lugar que ela poderia estar. E bota na sua cabeça que você está fazendo o seu melhor. Se ela sofresse uma parada respiratória em casa, você não teria a sabedoria para trazê-la de volta, nem as ferramentas necessárias. Então relaxa o teu coração e agradece. E ali, naquele momento, há quase 3 anos, não tem um pouquinho mais, naquele momento em diante, uma luz se abriu de fato, uma trave foi tirada da minha vida, dos meus olhos. E a partir daquele momento, eu comecei a enxergar que não importa a situação que eu me encontrasse, Deus estava sempre comigo. E era naquilo que eu tinha que acreditar, independente do que os meus olhos humanos estivessem enxergando. Voltando a essa mulher, eu aconselhei a ela o seguinte: ela foi avisada no início. No início de tudo, ela só ia perder o dedo mindinho. E por irresponsabilidade dela, que pessoal antigo, né, eles têm isso de vou curar em casa, vou curar com erva, mas tem certas bactérias, né, tem certas doenças que de fato precisam de uma medicação mais forte, de um tratamento diferenciado, que a nossa sabedoria, nós não somos médicos, nós não estudamos para isso, correto? E temos que ter a humildade de entender que tem um profissional que sabe mais que nós. Ela não o ouviu. Aí agora que ela tinha que praticar a humildade dela, pedir perdão ao Senhor para se livrar dessa mágoa, desse sofrimento que está com ela, a culpa está a consumindo. Desde o início eu falei: olha, se apega a Deus, agradece pela tua vida. Você perdeu a sua perna, tudo bem, foi sua irresponsabilidade, você está viva. Usa o seu testemunho para salvar outras vidas, para que outras pessoas não se apeguem a um dedo mendinho e venham a perder a perna quase que inteira. Mas ela não me ouviu. Ela está lá bebendo daquela água suja, se abastecendo daquilo e se entregando cada vez à negatividade. A palavra de Deus diz, né, que da nossa boca, primeiro vem do nosso coração, porque Ele está lá falando conosco e nos direcionando pelo poder do Espírito Santo. Mas é da nossa boca que sai as fontes da vida e também da morte. Quanto mais você alimenta o negativo, mais é isso que você vai viver. Então Deus, a vida, o mundo pode fazer tudo, menos a tua parte. Se você não tiver apego ao Senhor, a vida que Ele te deu, e buscar sempre fazer o seu melhor, você vai morrer. Você vai passar pela primeira morte. É simples. E aquela amada não me ouviu. Eu continuo rogando por ela, eu continuo intercedendo por ela, para que ela abra a sua visão. Ainda há tempo. Ela perdeu apenas uma perna, não a vida.
Vidas são importantes, almas são importantes quando estão voltadas para o Senhor. Então, que esse testemunho sirva para vocês terem a noção de que aqui embaixo, aqui na terra, nós devemos de fato guardar os mandamentos do Senhor no nosso coração e buscarmos diariamente a servirmos a Ele de coração e verdade, se abastecendo, fazendo, acessando tudo que a palavra dele nos ensina. O mundo, o inimigo, ele vai estar aí, sempre ao derredor, sempre nos mostrando coisas lindas, coisas maravilhosas, coisas interessantes, mas que a sabedoria do Senhor e que a libertação das nossas visões estejam sempre ativadas para que a gente não se deixe levar por esse copo de água suja que é sempre apresentado a nós. A Renata disse: o pai que ama corrige seu filho. Exatamente. A boca fala do que está cheio o coração. Isso são drives mentais tirados da palavra do Senhor, que nos ajuda a tomarmos decisões corretas. E, gente, o que eu vejo muito forte hoje em dia é o negócio da aprovação. As pessoas parecem ter necessidade da aprovação do outro. Eu não vou vestir essa roupa porque o outro. Eu não vou passar esse batom porque o outro. Gente, esquece a vida do outro. A sua vida é importante, é o que você faz, é o que você deixa entrar dentro de você, sabe? Deus amou o mundo, amou as pessoas de tal maneira que deu seu Filho único. Ele morreu por nós. Você precisa aprender a valorizar a sua vida. Se você não está satisfeita com a sua vida, peça a intervenção do Senhor. E tenha a humildade de entender que às vezes ele não vai fazer uma transformação imediata, mas ele vai te colocar em contato com pessoas que precisam aprender, que têm o que você precisa. Mas se você não for humilde, você não vai compreender. Deus nos criou não para sermos sozinhos, não para acessarmos o extraordinário de repente. É uma jornada. É o que a gente faz, é o que a gente busca, é o que a gente permite que entre dentro de nós e faz a nossa transformação diariamente de acordo com o que Ele tem para nós. Nada é da nossa vontade, a gente pode desejar tudo, mas a última palavra vem do Senhor. E a gente tem que ter humildade de entender isso. Eu venho fazendo uma jornada linda, aprendendo cada dia um novo conhecimento e compartilhando com vocês. Já estamos caminhando para o 2º ano do nosso estudo bíblico. E para mim é uma alegria imensa, porque a minha vida vem sofrendo uma transformação impressionante. Eu comecei a acessar a internet, algumas sabem, para fazer venda, né? Porque a minha filha nasceu prematura, eu não tinha mais condição de trabalhar em mercados como eu trabalhava antes, e eu precisava ajudar o meu esposo na renda de casa. Então eu fui para a internet, não foi para levar a palavra de Deus inicialmente, mas Deus faz a obra durante a jornada. É caminhando que se faz caminho. E hoje eu estou muito emocionada, porque essa chave, ela vem virando diariamente, sabe? Deus vem me mostrando onde é o meu lugar na fila do pão. O que eu ensino para vocês é o que eu vivo. São as minhas experiências diárias, vitórias que eu tenho. Eu estou sempre compartilhando com vocês, assim como os meus desafios também. Para quê? Para que vocês acessem também, para que vocês cresçam em fé e principalmente para que vocês também se incentivem a compartilhar, a viver pelos princípios da palavra e acessar suas bênçãos também, aprender com os próprios erros, ressignificá-los e abrirem a boca para também transmitirem, para impedir, para ajudar outras pessoas que também estejam passando pelo mesmo que vocês. A exemplo daquela amada que não me ouviu, se ela tivesse escutado, ela teria amputado apenas um dedinho, mas ela não ouviu. Tá igual aquela piada da enchente que teve e o homem ficou gritando lá, Deus proverá, e morreu afogado. Aí chegou lá no céu e ele perguntou, Senhor, eu confiei em Ti, eu dediquei a minha vida a Ti. Aí Jesus disse para ele, meu filho, eu mandei barco, eu mandei helicóptero, você não quis ser salvo. Ou seja, de fato, Deus pode fazer tudo, a vida pode fazer tudo, mas ninguém pode fazer a minha parte. Se eu não me colocar à disposição, se eu não investir, se eu não me movimentar na direção daquilo que eu acredito, eu não vou acessar nada. Eu não vou acessar o bom, perfeito e agradável que o Senhor tem para mim. Então, é de minha responsabilidade.
A Rose falou aqui. A resistência, infelizmente, nos faz ver coisas terríveis. O medo só existe na sua cabeça. Eu falo isso pra você porque eu tô ensinando isso pra minha filha. Você sabe que ela tem 7 anos e ela é muito sábia, só que é criança, né? E criança se deixa levar por suas emoções e sentimentos. Então eu falo pra ela, filha, o medo só tá aí dentro. Aqui fora não tem nada, só tem a presença do Espírito Santo. Ontem nós tivemos uma falta de luz aqui. De 4h20 até as 8 horas da noite nós ficamos sem energia elétrica. Para honra e glória do Senhor, os celulares estavam carregados e nós temos luzes de emergência, então não ficamos no escuro. Mas ela tem o ritmo dela, né? 5 horas da tarde fazer as lições de casa, ler a Bíblia, escrever o versículo do dia. Ela tem as tarefas dela e ela está acostumada nessa rotina. Então, sem energia elétrica, ela, mamãe, o que nós vamos fazer? Eu falei, filha, não dá para fazer lição com pouca luz, até para não forçar a vista, né? Vamos ficar quietinhas, deu uma ventania aqui, gente, uma coisa impressionante. Glória a Deus. E ficamos quietinhos, escutando o barulho do vento. E botei, vocês sabem que eu tenho calopsita, né? Tenho canarinho também. Coloquei eles aqui dentro de casa, botei uma luzinha perto deles, que eles não gostam de ficar no escuro. E ficamos na sala. Falei, filha, você joga seus joguinhos aí que não precisa de internet, que caiu o telefone, caiu tudo. Caiu energia, caiu tudo. E eu vou ler. E assim fizemos. Ora parava, respirava, ora voltava, e ela já estava ficando entediada. Eu falei, não, filha, vamos aguardar, tudo no tempo do Senhor. Daqui a pouco a luz vai voltar, a gente vai fazer lição, papai vai chegar. Fique em paz, tá tudo bem. Choveu, parou. Aí quando faltava pouco para as 8, a luz voltou. E como sempre aconteceu, né? Não sei se é aí onde vocês moram, acontece da mesma forma. Quando a luz volta, as pessoas gritam, as pessoas comem. Nossa, aquilo deu uma paz. É o que eu falo, a gente tem que honrar o Senhor nas pequenas coisas e nas grandes também. Principalmente naquilo que faz bem ao nosso coração. E escutar meus vizinhos ontem, as crianças gritando. Gente, deu uma... Ó, Deus é maravilhoso. E logo em seguida, o marido chega, né? O meu varão valoroso chega em casa. Aí é que eu tinha mais motivos para honrar e agradecer. Chegou bem, nada sofreu. Em contrapartida, né? Ontem, não sei se vocês têm acesso a notícias aí onde vocês moram. Aqui no Rio teve um tiroteio horrível, na Avenida Brasil, se eu não me engano. E aconteceu... a gente soube, aconteceu muita coisa, né? Mas chegou uma notícia de que um homem estava indo trabalhar dentro do ônibus e teve a sua vida ceifada por um tiro. Isso entristece? Entristece, por causa da realidade que a gente vive, né? A gente não quer que os nossos entes queridos vão para o Senhor dessa forma, né? Mas a gente precisa entender que tudo é da vontade do Pai e que aqui nessa terra nós temos uma missão, e quando nossa hora chegar, independente de onde esteja, independente do que a gente esteja fazendo, Papai do Céu vai nos chamar. É doloroso, é triste, porque a nossa doutrina não é para perder. Tem um drive mental que a Palominha até repetiu ontem e completa o que eu falei no início. Se a bênção se a nossa vitória, se o nosso acerto, né, é a bênção do Senhor, o sofrimento é o treinamento, é o ensinamento. Porque nessa vida você nunca perde nada. Ou você ganha, ou você aprende. Quando você está nesse drive mental na sua mente, automaticamente, aos pouquinhos na sua jornada, coisas que você não enxergava com clareza vão fazendo sentido. A história do dedinho da amada lá nos mostrou que não devemos nos apegar ao material, mesmo que esse material seja membro do nosso corpo, porque independente do membro que você perdeu, você não perdeu a vida. O teu coração está pulsante, está batendo, está recebendo a graça do Pai e você continua sendo um instrumento de amor dele. Somos dele. Ele nos criou, ele nos colocou aqui e ele vai nos chamar quando ele quiser, da forma que for, tá? A gente vai sofrer, a gente vai chorar, enfim.
Se eu não tivesse escutado, na verdade é o contrário, se eu tivesse escutado a voz do Senhor, que sempre falou no meu coração lá atrás, nos meus 18 anos, hoje eu teria um filho com 20 e tantos anos aqui do meu lado. Mas Papai do Céu permite o sofrimento para nos ensinar, para nos modelar, para nos aperfeiçoar. E nós temos que ter a humildade de compreender. Ou nós compreendemos, ou nós nos dedicamos às negatividades e vivemos uma vida de engano, uma vida de pecado, uma vida de sofrimento. Aí você pesa dentro de você. O que vale a pena? Compreender a vontade daquele que tudo criou, a que tudo pertence, e me fazer instrumento diário de amor, de aprendizado, e transformar com a tua sabedoria também aqueles que precisam. Porque o povo, de fato, padece por falta de conhecimento e de interesse. As pessoas continuam cegas espiritualmente, não são todas, para a honra e glória do Senhor. A cada dia, homens e mulheres despertam. E é por conta desse trabalho que a gente faz aqui. É por conta desse amor que a gente tem de aprender, de viver, de acessar e compartilhar os nossos exemplos, as nossas experiências, para que mais e mais pessoas tenham o desejo de acessar a Deus também. Porque Ele está aí. A palavra de Deus, ela é clara. Quanto mais você o busca, mais você o encontra. Quanto mais você se afasta dele por conta de pecado, por conta de vontades mundanas, por causa de vícios, por causa de tudo que não agrada a ele, você se afasta dele e ele se afasta de você. É lógico, é simples como respirar. É fácil de exercer? Não, não é fácil. Você abrir mão das suas noitadas, para você hoje pode parecer o fim do mundo. Você abrir mão de vícios horrorosos. Gente, eu fumei por 30 anos cigarro. Eu nunca imaginei, em sã consciência, parar de fumar. Eu nunca cogitei isso. Hoje estou aqui, para a honra e glória do Senhor, liberta de um mal. Eu não nasci com isso. Eu não era aquela pessoa com cigarro na mão. Mas é o que é. Autoconhecimento. Praticar a consciência. Buscar a plenitude que Deus tem. Porque Ele dá. Buscai. E você vai o encontrar. Através da palavra dEle. Porque você se colocou à disposição. Se desarma para Ele. As armas que a gente tem que ter é a palavra do Pai, é a essência que Ele coloca dentro de nós e a nossa visão. Sempre pedir sabedoria e direcionamento é uma busca incansável, e acessa é incansável por quê? Porque quanto mais nós buscamos, mais nós acessamos. E quanto mais nós acessamos, mais nós crescemos. É como se fosse degraus. A cada dificuldade, desafio, problema, enfim, chama como quiser. É como se fosse um degrau que te aproxima mais do coração de Deus. E isso não cansa. O mundo, a vida, o maligno, vai estar aí sempre jogando pedras, lançando desafios, tentações. E o nosso trabalho é nos mantermos incontamináveis. O nosso trabalho é nos mantermos segurando ali, firme na mão do Senhor. E sempre sendo gratos. Porque cada sofrimento te deixa mais forte. Cada decepção te mostra um ensinamento diferente. Então, de fato, é isso, gente. As bênçãos, né, são as nossas vitórias. E os sofrimentos, as decepções, são os ensinamentos. E nunca perdemos nada. Ou ganhamos com o Senhor, ou aprendemos a continuarmos buscando no Senhor. Que fantástico, gente. É o que eu falo para vocês. A cada dia, nos nossos estudos, né, nós crescemos em sabedoria, nós subimos um degrau, né, em direção ao coração do nosso Pai. A Rose disse, vou ler novamente para fazer sentido. A resistência, infelizmente, nos faz fazer coisas horríveis, achando que é melhor e que vai dar certo. Que Deus tenha misericórdia dessa irmã em Cristo. Amém. Amém mesmo. Está aqui, passou por aqui a Graziele, papai te abençoe, seja muito bem-vinda. A Renata disse, eu passei a noite sem luz, chegou às 3 da manhã. Nossa, deve estar cansada, né, Renata? Papai do Céu te abençoe, meu amor. E obrigada por estar aqui conosco. Passou por aqui, eu estar aqui também, o irmão Carlos Silva. Papai do Céu o abençoe grandemente sempre, você e sua família. Bom dia, amém. Amém, amém, amém.
Renata, Deus sabe todas as coisas. E passou por aqui, eu continuo aqui, o Carlos William. Papai do Céu abençoe grandemente sempre também, meu amado irmão. Obrigada por comparecer aqui. Amados, é o que eu sempre vou falar aqui para vocês. Esse é um trabalho que é de coração, como eu contei um pouquinho aqui atrás. Há quase 2 anos eu me expus aqui, né? Que o propósito na raiz da palavra significa expor-se, né? Colocar-se à exposição. E foi o início da minha jornada com Cristo, né? Eu vim em busca de uma coisa e o Papai do Céu me mostrou outra. E eu tô me entregando a cada dia mais a aprender nele, a viver por ele e a transbordar dele também. Então, quem me acompanha aqui sabe, quem me acompanha aqui me conhece, sabe dos altos e baixos, da sinoide que é a vida da gente, mas em tudo dá graça. E eu venho praticando isso, sabe? É essa energia que Deus passa, essa alegria que Deus me faz sentir, mesmo quando eu tô chorando, é a prova de que eu tô no meu caminho certo e é o que eu quero para você também. É que você se livre das influências do mundo. É que você se livre, se você se sente culpada, se você sente que fez algo, se arrependa, sabe? Não seja apegada à negatividade, não seja apegada a um dedo mindinho. Que Deus e o amor dele esteja acima de qualquer coisa na tua vida, na tua mente, sabe? Que a cada dia vocês aprendam, por intermédio da palavra, a alinhar as 3 esferas da nossa vida, que é a esfera espiritual, a nossa conexão com Deus, a nossa esfera emocional, que é a nossa alma, é a sabedoria e o entendimento que Deus nos dá, e a esfera física, porque sem o nosso físico a gente não vai viver muito, sem o nosso físico nós não vamos ir em busca de mais sabedoria, de inteligência, de postura correta no Senhor. Então essas 3 esferas precisam estar alinhadas e a gente faz isso aqui diariamente. Vou aproveitar também e também deixar claro, tem pessoas que conseguem sim me entender, que a palavra entra agradável no coração, e tem pessoas que precisam de mais. Então eu sempre disponibilizo infoprodutos de minha autoria. Tem e-books aí que fala de depressão, que fala da vida espiritual para abrir os nossos olhos, para aprendermos mais qual é a vontade do Senhor e o que devemos fazer. Tem um cursinho aí também que nos traz muita sabedoria a respeito de vivência, a respeito de perdão, a respeito de amar o próximo. Gente, são sabedorias que transformam a nossa realidade. Atualmente estou trabalhando num projeto, né? Ontem mesmo eu comentei um pouco aqui, que está sendo maravilhoso, e é o direcionamento de Deus. Quando Ele fala para nós e o que a gente faz é apenas um embrulho para entregar a mensagem dele, nossa, isso explode meu coração de alegria, porque é exatamente isso. Tem tanta gente aí precisando da clareza e do direcionamento que só Ele dá. É surreal. E eu só tenho que agradecer. Então, a cada dia, independente das pedradas que a vida, o maligno, é nele. É nele que está a nossa vitória, é nele que está a nossa força. E é dele que nos abastecemos e alimentamos. Nossa, olha a hora, eu falo para vocês que a hora é uma bênção, né? Vamos fazer as lições para a gente frisar aqui os aprendizados maravilhosos que tivemos no ensino de hoje, para honrar e engrandecer ainda mais o nome do nosso Pai amado. Que ensino maravilhoso, a gente só tem que dar graças mesmo, em tudo dá graças. Eu tô com um aparelhinho aqui, trabalhando, e ele tá uma benção, né? Eu quero abrir uma página, ele trava, ele pisca, ele faz tudo. Mas tem problema não. Papai do Céu está conosco e tudo dá certo. Porque é a vontade dele. Então vamos lá. Deixa eu me situar de volta aqui. Deixem a sua opinião, tá? Deixem a parte desse estudo que mais tocou no coração de vocês. E eu tenho uma sugestão para aquelas pessoas que se sentem travadas, que acham que não são merecedoras. Gente, se a gente tudo pode em Deus que nos fortalece, e se é do nosso interesse acessarmos um bom, perfeito e o agradável que só Ele tem para nós, se entreguem, façam uma autoanálise de vida, vocês mesmos, no íntimo de vocês,
Chama Jesus, tenham confiança de conversar com ele, como você conversaria com a sua mãe, com seu pai, com o seu cônjuge, aquela pessoa aqui na terra que você tem total confiança. Converse com ele, abra seu coração e outra, seja transparente, não fica buscando palavrinhas. Outro dia a gente estudou sobre isso, né? As pessoas hipócritas que ficam querendo Senhor, soberano, blá, 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 mas com o coração bem distante de lá, né? Lembra que ele conhece teu coração? Ele já sabe o que você vai falar. Então seja verdadeiro, mesmo na insatisfação. Porque o que Deus quer é um relacionamento puro, genuíno. Ele não quer falsidade. Não adianta você sentir um rancor, uma mágoa aqui dentro e abrir a boca para falar coisa boa. Ele conhece o teu coração, foi ele que fez você. Então, sabe, tenha a autorresponsabilidade de ser sincero com Deus. Porque se vocês não forem, vocês estão atrasando vocês mesmos. É o que eu falo para minha filha. Filha, a mamãe vai falar coisas que não vai te agradar. Mas você precisa entender que é para o seu bem. Hoje você não entende porque você é criança. A sabedoria do Senhor está começando a entrar dentro de você. E tudo que você precisa fazer é praticar. Porque se você não pratica a sabedoria, você não cresce em conhecimento. Não adianta. Saber e não praticar, não adianta. É como se você soubesse ler, mas nunca lesse. Para que tu sabe ler mesmo? Entendeu? Então vamos lá. Lições e princípios de Isaías 59. Deus é poderoso e capaz de salvar. Deus é poderoso e capaz de salvar. O problema não está em sua capacidade, mas nos pecados do povo que criam separação entre eles e Deus. O pecado é a verdadeira barreira que impede a experiência plena da salvação e da presença de Deus em nossas vidas. A injustiça e a falta de arrependimento do povo são evidentes em suas ações, como mentiras, violência e o cultivo de práticas ímpias. A verdadeira transformação espiritual requer um reconhecimento do pecado e um sincero arrependimento, levando a um comportamento alinhado com os princípios de Deus. E o que a gente traz para nós nesses pedacinhos que a gente assimilou aqui é a jornada. Reconheceu que está errado, reconheceu que não quer mais aquela vida, se arrependeu de seus pecados, de suas más ações, entrega tudo, consagra tudo ao Senhor. Ele vai transformar a sua vida, porque o teu coração quer aquilo. Busque na palavra do Senhor, porque aqui a gente aprende. Aprende a como caminhar diariamente de acordo com o que Ele tem para nós. E isso é viver o que Ele tem. É a confiança, é ter fé que mesmo nos momentos difíceis, nós nunca estaremos sozinhos. O povo vive em iniquidade, sem paz. E as consequências de suas ações se manifestam em sua vida cotidiana, gerando caos e desespero. Gente, a falta de fé, né, é igual a amada que nós conversamos hoje, pegamos ela para ser testemunho vivo, infelizmente não positivo, mas não tá tarde, para Deus nada é impossível para nós, né? Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E eu acredito, depende dela, o livre-arbítrio, né? A gente respeita. Mas se a gente não se permitir, se a gente não buscar, a gente não acessa. Por conta da própria justiça do Pai, que nos deu o livre-arbítrio. A desobediência a Deus resulta em desordem e aflição, mostrando que viver a parte de seus caminhos leva a consequências devastadoras. Uau! O povo clama por justiça, mas a injustiça e a opressão ainda persistem. No entanto, Deus observa a situação e se levanta como um defensor do oprimido. Ou seja, Deus é misericordioso. É o que eu sempre rogo, que as pessoas se arrependam, que as pessoas abram seus olhos, que as pessoas sintam o desejo de se devolverem, não é se entregar, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou tudo que existe, então as pessoas que ainda dormem têm que sentir o desejo de se devolverem para aquele que o criou. Mesmo em tempos de opressão e injustiça, Deus está atento e responderá aos clamadores do seu povo, agindo em sua soberania. Deus
vendo a necessidade de salvação, decide intervir e redimir seu povo, prometendo um novo pacto e um espírito renovado, que é o que acontece quando aceitamos Jesus como nosso único e eterno Salvador. Quando caminhamos pelos princípios da sua palavra, dia após dia, nós somos abençoadas, iluminadas e transformadas segundo a vontade dele. Nossa! A redenção é uma obra divina que transforma vidas e estabelece um relacionamento renovado entre Deus e o seu povo, enfatizando a importância da fidelidade e da obediência. É pela nossa obediência que a gente sempre vai acessar. Tem um drive mental para vocês anotar. É com amor e pureza que eu acesso o bom, o perfeito e o agradável do Senhor. Então é pela obediência e pela fé que nós cultivamos dia após dia, que nos faz estarmos sempre sobre o favor dele. Resumindo, Isaías 59 destaca a separação entre Deus e o seu povo por causa do pecado. O capítulo começa afirmando que a mão de Deus não está encolhida para salvar, mas os pecados do povo criam barreiras. A falta de arrependimento leva a um ciclo de injustiça e desespero, resultando em caos. Apesar das injustiças, Deus observa e promete intervir, respondendo aos clamores do seu povo. Olha onde a oração ela é fundamental. Nunca deixem de clamar. O capítulo conclui com a promessa de redenção e um novo pacto, mostrando que Deus está disposto a restaurar seu relacionamento com aqueles que se voltam para Ele em arrependimento e fé. Ele é misericordioso, ele salva, ele cura, ele transforma, a partir do momento que nós sempre nos colocamos à sua disposição. Nós consagramos o nosso coração com amor e verdade, nós o amamos com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser, e permitimos que a obra dele seja feita na nossa vida dia após dia, independente da fase que você está vivendo, independente do que seus olhos humanos estão enxergando. Procure sempre colocar a sua fé, a sua crença, as suas forças naquele que te chamou. A palavra ela é clara. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais ele te acrescentará. Tudo é dele, para ele e por ele. É isso que nós temos que colocar, gravar no coração, na mente, abrir a boquinha para profetizar. E com isso, a gente está fazendo a vontade dele. Porque a cada dia, ele nos dá um direcionamento. Ele nos dá uma sabedoria pela palavra dele. Por amor a ele. Que seja feita sempre a vontade dele na nossa vida. Então vamos orar. Falta pouco para as 6. A cada dia, graças a Deus, é uma explosão de amor. É uma explosão de energia positiva. E de fato, como eu peço a ele, Senhor, esteja conosco em cada estudo. Vamos orar. Pai amado, a Ti rendemos graça porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão por mais um dia na Sua presença. Gratidão por essa semana abençoada, repleta da Tua presença, Pai. Obrigada por nos conceder sabedoria através de experiências. Obrigada por nos mostrar os grandes benefícios e também os pequenos resultados que o Senhor nos proporciona acessar dia após dia. Paizinho, obrigada por este momento, com tantas pessoas especiais e magníficas que estão oferecendo a Ti seus corações, agradecendo pela vida, agradecendo pela saúde, agradecendo por seus familiares, Pai. Que a Tua graça esteja sobre todos nós, que a Tua justiça esteja sempre nos guiando, Pai. E muito obrigada por todo o aprendizado. Paizinho, essa semana de fato foi rica em aprendizado, foi rica em conhecimento, e que esse estudo também transborde na vida de mais e mais pessoas, que a cada dia, homens e mulheres, sintam o desejo de se devolver a Ti, Senhor, que eles compreendam que não importa se no mundo jaz o maligno, não existe Deus maior que Ti. Que cada dia mais, Senhor, homens e mulheres compreendam que é se voltando, se devolvendo, aceitando Jesus como seu único e eterno Salvador, que nós alcançamos a transformação, que nós alcançamos o Teu exponencial e a vida plena que tanto desejamos, Pai.
Te entrego todas as famílias, te entrego todas as pessoas que precisam de ti, te entrego todas as famílias que estão sofrendo por um luto. Sabedoria, Pai, prudência, que a sua voz, que a sua palavra faça a transformação do coração e na mente de cada pessoa. Desejo libertação, Pai, para a nossa nação. A nossa nação brasileira, ela é a maior entre todas as terras em número de cristãos. Então, Pai, que esse povo se levante em clamor a Ti, porque a oração do justo nunca volta vazia, segundo a Tua palavra, Pai, e que a transformação do Espírito Santo haja sobre a nossa terra. Eu declaro isso com propriedade em nome de Jesus. Amém. Mulheres e homens amados, né? O meu público, ele é maior feminino, mas também tem muitos varões valorosos que passam por aqui e às vezes não são nem cristãos, mas Deus os chama e eles caem aqui de paraquedas. E o que eu quero dizer é exatamente isso. Nada é por acaso. Às vezes você estava aí acordando de madrugada precisando de uma orientação, nem nunca me viu na vida, mas chegou aqui. Seja bem-vindo. E independente do que você esteja vivendo agora, acredite em Deus. Ele transforma. Às vezes é no seu sofrimento, é no seu momento, na sua fase que você vai se devolver para Ele. Então escuta o teu coração. E se precisar de alguma orientação, alguma clareza, o meu inbox está à disposição. O interesse desse perfil é fazer você crescer na palavra, é você viver pelos princípios do Evangelho. Temos um grupinho lá no WhatsApp, onde eu fico mais perto, onde eu fico mais disponível para você que precisa de um aconselhamento, onde vocês recebem também todos os links de tudo que eu transbordo aqui na internet. Enfim, como a palavra diz, a sabedoria está aí à disposição, a palavra ela é de graça. Estamos aqui pagando o preço de levantarmos antes do sol, para bebermos água limpa, para nos empoderarmos do Espírito Santo e fazermos a vontade de Deus. E é isso que vai acontecer nessa sexta-feira. Sábado e domingo não temos estudo bíblico, então eu desejo de todo o coração a paz, o amor e a presença de Jesus em tudo que nós vamos fazer nesse dia e nesse magnífico final de semana que vamos fazer para a honra e glória do nosso Senhor. Rose, Renata, Carlos e todos os outros que passaram por aqui, que Papai do Céu os abençoe ricamente sempre. Sejamos todos luz e sal na terra. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.